O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, agradeçamos a Deus pela vida que temos, pela vida que Ele nos deu, esse dom maravilhoso que nos deu gratuitamente. Quando nem pensávamos em existir, Ele pensou em nós e nos desejou. E da mesma forma que nos desejou e quis, Ele nos quer de volta, porque tem uma eternidade para nos cumular de toda a felicidade que Ele tem para os seus. E é justamente durante essa existência, nesta vida, porque é a única que nós temos, porque depois da morte não temos mais chance alguma, então é nesta vida que nós decidimos o destino final, o meu destino final. Eu decido nesta vida, você decide nessa existência, se a vida é eterna ou se a morte é eterna. Até o momento da sua existência, até o momento da nossa existência, até aqui, em quem ou em que nós temos colocado a nossa confiança? Como nós estamos levando o tempo de existência terrena? Temos colocado a nossa confiança em Deus? Será que estamos colocando toda a nossa confiança, toda a nossa vida em Deus? Ou em pessoas, ou em coisas, ou nas coisas passageiras desse mundo, ou nas riquezas, seja que riqueza for que nós temos, mas se estamos apegados a elas, em que estamos apegados? Como diz a palavra de Deus, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se vir a perder a vida eterna. No Evangelho nós temos essa parábola tão conhecida, que fala do nosso destino final, depois que nós partirmos deste mundo. O exemplo do rico e de Lázaro, cada um levou a vida do jeito que quis. Cada um tomou as escolhas que quiseram. E semearam e plantaram o seu destino final. Independente do que tinham, se muitas riquezas ou pouca, né? O rico tinha muitas, Lázaro não tinha nada.
independente do que tinham, o destino final dos dois foi o mesmo: a morte. Não se livraram da morte, como nós, ninguém aqui vai se livrar um dia desse destino final que é a morte. Mas sempre lembrar que a morte é só uma passagem para a vida eterna ou a morte eterna, como eu falei no início. O Evangelho, como eu falo aqui, nos mostra esse destino final. E é aí que é importante colocarmos sentido nessa nossa existência, que é passageira. Porque aqui, como Lázaro e o rico do Evangelho, semearam e colheram o destino final. Então devemos colocar ênfase, nos preocuparmos com esse tempo. Devemos levar bem a sério essa vida aqui na terra, buscarmos viver aqui o que nós já viveremos lá. Claro que nunca viveremos aqui o que viveremos lá, mas já desejar e buscar viver o que lá na eternidade nós viveremos. E o que é que viveremos lá? A união íntima com Deus. Então aqui, nesse tempo passageiro, o que nós devemos buscar é essa união íntima com Deus. Por mais que nunca vai se comparar ao que existe lá. Mas aqui nós já devemos viver íntimos de Deus, buscando se aproximar dEle. A primeira leitura de Jeremias 17 nos mostra os dois caminhos existentes. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor, como os cardos do deserto, que não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Deus diz que esses homens que confiam na própria carne humana, que confiam no próprio homem, que confiam nas riquezas, Deus compara como os cardos do deserto, que não enxergam a floração e habitam no ermo. O que é o ermo? O ermo é uma região desabitada, abandonada, região deserta, despovoada, inabitada, inóspita, solitária. Diferente, esse ermo, essa região deserta, é diferente do deserto que muitas vezes a palavra de Deus fala, do deserto que Deus nos leva para falar de amor ao coração, como lá no livro de Oséias. É diferente desse tempo que na quaresma nós buscamos viver esse deserto, que é a presença de Deus, que Deus nos leva, como o Espírito levou o Cristo ao deserto. Se nós vivemos bem a quaresma, nós vivemos esse deserto, que é o Espírito Santo que nos leva, para que no silêncio, por isso a igreja pede a oração, que nós busquemos o crescimento na oração, para escutarmos a voz de Deus. E também esse deserto, o ermo, que a leitura nos fala, é diferente do que os santos muitas vezes falaram, de deserto espiritual, que viveram muitas vezes a aridez espiritual. É diferente do que muitas vezes nós vivemos, que nós falamos que estamos vivendo desertos. Por quê? Esse ermo é o deserto que nós mesmos causamos. E causamos como? Com o nosso distanciamento de Deus. O que a primeira leitura fala é esse deserto causado pela preguiça espiritual. Aquele estado que nós vamos aos poucos deixando habitar em nós a preguiça espiritual. Eu não quero rezar, eu não vou rezar, e vai deixando para lá, deixando para depois, e depois não vai vivendo uma vida em Deus, e isso vai se tornando uma terra deserta. O nosso coração, a nossa alma vai se tornando deserta. Essa região inabitada, de solidão, não de presença de Deus, mas porque é causada por nós mesmos. É como, às vezes tem uma área, às vezes preservada, e o homem vai causando a destruição daquela terra e vai se tornando, aos poucos ali, uma região, uma terra que não dá mais nada. Vai se tornando uma terra desabitada ali, por causa da ação do homem. Da mesma forma, nós causamos dentro de nós uma aridez, que não é aquela que o Espírito nos leva, mas é causada pela nossa
frieza espiritual, pela nossa preguiça espiritual, e isso vai levando a um grau que nós chamamos de tibieza, que podemos falar que é a anemia da alma. A alma vai morrendo aos poucos sem perceber, pouco a pouco. A tibieza é causada por esse distanciamento de Deus. E cuidado, porque nós podemos aparentemente estar em Deus, externamente parece que estamos em Deus, no caminho de Deus, mas internamente a região está se tornando desértica, se tornando uma região desabitada e desabitada até pelo próprio Deus, porque é difícil até Deus agir. O homem que vive distante de Deus entra em um estado de desolação, distante de Deus entra num estado de solidão e entra num estado de cegueira espiritual. Tudo isso por causa do pecado que vai pouco a pouco. E ali na região desértica vão aparecendo aquela vegetação espinhosa. E não enxerga o tempo da floração, como diz a leitura. Não percebe as mudanças da estação. Jesus falou um dia que à sua volta ele viria como ladrão. Pareceria como o ladrão, de forma inesperada. Daí os apóstolos ficaram preocupados: Senhor, e como saberemos quando tu virás na segunda vinda? E ele acalma os apóstolos dizendo: calma, vocês estão comigo, estão próximos, vocês perceberão, vocês estão vigilantes. Ele virá como ladrão para aqueles que não estão esperando, não estão vigilantes, aqueles que deixaram pouco a pouco a região da alma ficar deserta, sem a presença de Deus. O Evangelho fala de um homem que confiava em si, nas suas riquezas, nem pensava em Deus, nem pensava em se preparar, porque certamente ele acreditava que a vida era somente aquela, não existia uma vida além. Por fim, não alcançou a salvação, como diz o Evangelho, e mostra o sofrimento que ele passou e que ele passa na perdição longe de Deus. O detalhe que eu quero mostrar, na primeira leitura, fala dos cardos do deserto. Como eu falei, os cardos do deserto são uma vegetação que tem em regiões desérticas, é uma árvorezinha espinhosa. E na primeira leitura que fala desse cardo, mostrando que é igual a esses homens que confiam em si próprio, que confiam nas riquezas, que confiam nas coisas desse mundo e não confiam em Deus. Os cardos do deserto, a primeira vez que se falou na palavra de Deus, foi lá no Gênesis. É citado em um contexto de desobediência. Veja, lá em Gênesis 3,17. Deus disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher, e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Ela te produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Está lá no Gênesis. Quando Deus falando do castigo pela desobediência do homem e da mulher. Nesse caso, ele falando diretamente para o homem, que ao semear a terra ele veria tudo isso. E ele olharia para os cardos, aquelas plantas espinhosas, e ele lembraria do seu pecado. Os cardos do deserto era para lembrar da desobediência dele para com Deus, do distanciamento que ele teve para com Deus e a consequência do seu distanciamento de Deus. Como eu disse, quando nós vamos deixando a região da alma ficar deserta pelo distanciamento dele, e aí vão aparecendo na nossa vida essas ervas daninhas que habitam em região inóspita, desabitada, desértica. E tudo isso vai sendo gerado pelo nosso pecado. E toda vez que nós olharmos para o nosso pecado,
nós devemos lembrar da nossa desobediência, do distanciamento de Deus e lembrar que existe um Deus que quer nos reconquistar. Os cardos do deserto eram sinais da escolha errada que o homem fez. Por outro lado, a primeira leitura nos fala do outro caminho. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. A árvore que é plantada ali à beira das águas pode vir em todas as estações. Ela vai estar firme, porque está plantada perto da água que vai regar suas raízes. Mas os cardos do deserto estão na região desértica, inabitada. Não percebem o tempo da floração, não percebem a mudança das estações. Quando nós estamos no distanciamento de Deus, não vamos percebendo os sinais do tempo, não vamos percebendo Deus falando nas diversas ocasiões, no contexto do nosso tempo. E aí o Senhor virá em um tempo e não estarão preparados. Mas aqueles que, como a árvore que está plantada à beira das águas, ele sempre vai perceber os sinais, porque está próximo de Deus. O Salmo reforça esse argumento, dizendo: é feliz quem a Deus se confia, quem confia em Deus, quem coloca a sua esperança, a sua confiança em Deus. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Quando estamos diante de Deus, vamos buscando caminhos tortuosos, vamos nos juntando ao mundo, às pessoas que vivem em situações também parecidas de distanciamento de Deus. Mas o salmista nos fala que feliz é aquele que está perto de Deus, que confia em Deus, que encontra seu prazer na lei de Deus, que a medita dia e noite sem cessar, que medita dia e noite sem cessar a lei de Deus, está próximo. Portanto, meus irmãos, nesse dia, observemos na nossa vida o que temos escolhido, em quem temos colocado a nossa confiança. Como eu disse no início, é a nossa resposta, o que vivermos nesse tempo de peregrinação terrena, que nós garantiremos o nosso futuro, se a vida eterna ou se a perdição eterna. Se estamos em Deus verdadeiramente, próximos de Deus, buscando banhar as nossas raízes nas águas, se estamos vigilantes, se estamos buscando a vida íntima de Deus, Ele não chegará de forma inesperada. Mas se a nossa alma, pelo distanciamento, como eu disse, aparentemente, podemos pensar que estamos na caminhada, mas a nossa região da alma está começando a ficar desértica, por causa das nossas más escolhas, por causa do pecado. E cuidado, pouco a pouco é como a preguiça espiritual, como eu falei, a tibieza, pouco a pouco vai trazendo a anemia da alma. Não está perto da fonte da vida, que é o Cristo. Então não vai tendo os nutrientes necessários para viver bem, para ganhar a vida eterna. E aí quando o Senhor voltar, se encontrar essa região desértica, cheio de cardos, de espinhos, de pecados, aí o Senhor chegará de forma inesperada. E aí nós podemos perder a vida eterna. Mas, como eu disse no início, Deus não quer nos perder. Assim como Ele nos quis, assim como Ele nos criou, Ele nos quer de volta. Que o Espírito Santo possa vir sobre nós nesse dia e nos ajudar a escutar a voz de Deus. Que nós possamos escutar o Espírito falando a nós qual o caminho a seguir e mudarmos de direção se estamos vivendo errado. E se a nossa região, a região da alma está desértica, ficando deserta, desabitada na solidão, deixe o Espírito Santo agir aí, porque voltará a dar frutos, a dar árvores. Será uma região habitada pelo próprio Deus, e Ele quer vida
gerará vida em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.